Bom, olá, partners. Boa tarde a todos. Seguindo a nossa série de webinars em português, meu nome é Pedro Moura, eu sou gerente técnico de contas na Gurtam para o Conosul e para o Brasil. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o WIA-Tag, que é a nossa solução para o rastreamento pessoal. Bom, esse app pode ser bem interessante, principalmente nesse momento de crise, onde muitas empresas estão fazendo rastreio de seus funcionários que realizam entregas, por exemplo, ou até mesmo, por exemplo, para ter um controle sobre a interação entre pessoas. Ambos exemplos são muito úteis no nosso contexto atual. Sempre bom lembrar que nosso webinar está sendo gravado, estará disponível depois no nosso canal em português no YouTube. Caso você ainda não seja inscrito, é uma excelente oportunidade para fortalecer a nossa comunidade de partners que falam português. E, além disso, durante a apresentação, vocês poderão deixar suas perguntas ou dúvidas na seção de perguntas e respostas. Então, nós podemos passar. Bom, então, hoje veremos quais são os métodos de criação de unidades para as unidades que utilizem o WIA-Tag como dispositivo, como realizar a configuração do aplicativo. Logo, vamos ver alguns casos de uso e implementação. E, por último, teremos, como sempre, esse espaço de perguntas e respostas. Então, o WIA-Tag é uma solução que foi lançada há 4 anos pela Gurtam. Desde então, continuamos desenvolvendo e melhorando a experiência dos usuários com o app. E o aplicativo, a grandes rasgos, transforma o celular em um dispositivo GPS e pode ser utilizado nos sistemas Android e iOS para os que têm iPhone. O ponto positivo é que não é necessário nenhum hardware adicional, além do celular, para que essa nova unidade possa ser rastreada no WIA-Lon. Então, é uma excelente oportunidade para o rastreamento pessoal. Bom, aqui acredito que vocês já estejam vendo a tela do meu celular, então a gente já pode começar abrindo o app. Então, basicamente, é só buscar por WIA-Tag na Play Store ou na App Store e fazer o download. Então, abrindo o aplicativo, vemos um par de informações com instruções, podemos omitir isso agora. E nós vemos que, inicialmente, aparecem 3 formas de autorização. Então, 3 formas de login no aplicativo. Então, é possível, primeiro, criar a unidade diretamente no aplicativo. Então, nós só indicaríamos, nesse caso, login sem habitual de acesso ao WIA-Lon. Então, é só fazer clique na primeira opção, nome de usuário. Algumas das contas já ficam guardadas aqui, mas, basicamente, seria vir aqui embaixo em entrar como outro usuário e indicar qual é o meu usuário e senha do WIA-Lon. Então, basicamente, é bem simples essa opção, é uma das mais fáceis e é importante ter em conta que o usuário que vai criar a unidade utilizando esse método precisa ter lá no CMS ativa a opção de que pode criar objetos. Então, voltamos para a tela inicial. Depois, é possível também criar a unidade primeiro no WIA-Lon e depois indicar os dados que foram registrados. Esse seria basicamente o procedimento que a gente realiza sempre, né? E a gente pode ver um exemplo. Então, vamos para o WIA-Lon. Ok, então, como sempre, menu unidades. Logo, criar uma nova. Então, venho aqui no botão novo, dou o nome para a unidade. Nesse caso, essa vai se chamar Pedro. O tipo de dispositivo que eu vou escolher teria que ser o WIA-Tag, que já me aparece aqui. Então, WIA-Tag. E o novo campo aparece. Então, esse de endereço do servidor. Se eu fizer clique nesse botão IP, eu vejo o número de IP para onde eu tenho que apontar meu dispositivo e logo depois dos 2 pontos, o número da porta para onde eu tenho que apontar o dispositivo. O IP vai depender do servidor onde a sua conta está e a porta vai ser sempre igual. Então, esse número não muda. Depois eu indico um ID único para o meu dispositivo, então posso inventar um já que não existe. Então, seria um conjunto de números e letras. No meu caso, pode ser, por exemplo, Pedro teste 1. E, ok, então, dou ok aqui. E já criamos a nossa unidade Pedro que aparece aqui. Então, volto para o painel de monitoramento. Vou adicionar ela aqui. Opa, já apareceu. Excelente. Pedro aqui ainda não reporta porque não foi criada no aplicativo. Então, outra vez. Voltamos para o aplicativo. Mas antes de prosseguir com isso, nós podemos ver a terceira opção, que no caso é essa que diz código QR. O que seria essa? Essa é muito útil para quando você quer que o usuário final, então o cliente final, ative a unidade dele no celular, mas que ele não tem que fazer nenhuma configuração adicional. Então, o que eu faço? Eu entro no site que tem o link wiatag.com. E nós vamos ver aqui ele me pede os mesmos dados que eu indiquei lá no WIA-Lon. Então, o ID único, uma senha caso eu queira,
Logo, indicar qual é o tipo de operação que eu vou utilizar no meu aplicativo. Nós vamos ver mais para frente o que significa cada uma delas. E aqui, por último, aqui embaixo, nós temos essa opção de indicar o IP e a porta para onde o dispositivo vai estar apontado. Então, basicamente, seria copiar o que eu registrei lá no Elon e colocar aqui. Depois de ter essas informações preenchidas, um código QR pode ser gerado e você só envia esse código para o seu cliente e o cliente só vai escanear o código e automaticamente a configuração é feita. Então, é uma forma interessante de que ele possa criar unidades sem ter muito trabalho manual com a configuração. Mas nós podemos seguir com o nosso exemplo. Então, volto lá para o Elon. Aparece outra vez aqui a tela do meu celular. Perfeito. E aí a gente seleciona a opção que é ID da unidade. Então, de acordo ao que nós colocamos lá no Elon. Então, a primeira coisa que eu tenho que especificar é o servidor, IP e porta. Então, coloco o número que o Elon me indicou quando eu estava criando a unidade. No meu caso, era 193.165.165. Logo, 2 pontos e a porta, que nunca vai mudar. 20.96.3. Excelente. E depois indico qual é o ID único que eu registrei lá na minha unidade. Se eu não me engano, era Pedro teste 1. Perfeito. Então, volto aqui. E já coloco esse mesmo ID. Então, Pedro teste 1. Ok. E faço clique em entrar. Excelente. Então, já reconheceu que essa unidade estava criada no Elon e ele já me pergunta qual é o modo de usuário que eu quero utilizar para operar o aplicativo. Então, cada um desses modos de usuário possuem características específicas relacionadas ao tempo de reporte da unidade e de economia de bateria. O modo que nós sempre recomendamos é esse primeiro que aparece, o ativo, que é o que vai oferecer melhores coordenadas e menor tempo de reporte. Então, nós podemos utilizar esse agora no nosso exemplo, ativo, e damos em iniciar. Salvamos e ok. Então, o aplicativo já me pergunta se eu quero habilitar o modo de início automático do aplicativo, para que eu não tenha que entrar no aplicativo para que ele comece a reportar. Então, dou OK e me aparece uma tela com os meus apps e quais são os que terão início automático. Então, nesse caso, eu posso colocar aqui, por exemplo, deixa eu ver o IATAG, já aparece aqui, e eu ativo para o IATAG. Então, todas as vezes que eu iniciar meu celular, o aplicativo vai começar a ser executado automaticamente. Então, volto para o aplicativo e eu tenho uma nova mensagem que diz: o modo de economia de energia pode interferir no trabalho do aplicativo. E é verdade, caso eu tenha um modo de economia de energia ativado, pode ser que as mensagens não sejam enviadas e que o tempo de reporte seja maior. Por isso, caso nós queiramos melhores coordenadas, esse modo de economia de energia tem que estar desativado. Então, só posso dar aqui em cancelar e ok. Excelente. Então, a unidade já foi criada e nós vemos 3 blocos principais na tela principal, que é essa do aplicativo. Então, no bloco inferior, nós temos essa opção que traz o botão para iniciar o serviço. Então, esse interruptor vai permitir que o aplicativo comece a recompilar e comece a enviar informação, enviar dados ao Elon. Então, quando iniciamos o aplicativo, isso só tem que ser feito na primeira vez. Então, eu posso fazer clique em iniciar. Opa, agora sim. Então, fiz clique em iniciar e o sistema, o Android, me pergunta se eu quero que ele possa acessar a minha localização. Então, coloco permitir o tempo inteiro e depois eu também permito que o aplicativo continue em execução em segundo plano. Porque se eu fechar o aplicativo e não tiver essa opção habilitada, obviamente ele vai deixar de enviar dados ao Elon. Então, eu sempre permito e coloco em permitir. Excelente. Então, ok, nossa unidade já foi lançada e ela já deveria começar a enviar dados ao Elon. Enquanto isso não acontece, a gente pode ver os outros blocos. Então, no bloco central, abro de novo aqui. Então, no bloco central, nós vemos os últimos dados da nossa unidade. Então, esses dados que aparecem aqui são tomados da última mensagem que foi enviada ao Elon. E, por último, no bloco superior, nós temos as opções de configuração, que nós já vamos ver adiante. Depois, economia de energia, que é o que nós tínhamos comentado antes. Quando esse modo está ativado, o tempo de reporte da unidade vai ser maior e nós vamos ter menos coordenadas para trabalhar. Então, não sei se é muito interessante. E do lado, nós temos essa opção de caixa negra. O que significa isso? Quando nós temos um ícone vermelho nessa seta, significa que nós temos mensagens guardadas que ainda não foram enviadas para o sistema. Isso pode acontecer, por exemplo, caso eu entre numa zona onde eu não tenha conexão. Então, essas mensagens ficam guardadas aqui, um ponto vermelho aparecerá em cima desse ícone, é só pressionar e essas informações, esses dados, na verdade, serão enviados quando nós tenhamos já a conexão restabelecida. Então, por exemplo, agora apareceu um pontinho, esse é o exemplo.
Ok. Então, agora no Yellow já é possível ver que a unidade começou a reportar. Então, se eu vejo aqui a nossa unidade Pedro, eu vejo que ela já tem dados. Eu faço clique nessa caixa para que eu possa ver a unidade no mapa e já aparece aqui qual é a minha localização. Excelente. Então, eu sei que se eu expandir aqui, eu também vou ver mais informações sobre. Então, sai meu endereço e há quanto tempo eu tive a última mensagem sobre essa unidade. Então, excelente. Ok, então, ainda aqui na tela principal, vemos que no bloco inferior, ao lado do botão para iniciar o serviço, existe um símbolo de mais. Então, esse símbolo me permite executar algumas funções. A primeira delas, então, é enviar a posição manualmente para o sistema. Então, se eu envio uma posição, vai acontecer... Opa, deixa eu... Aqui está. Agora sim, então, nesse botão de mais eu tenho algumas funções e uma delas é, por exemplo, enviar a posição. Então, se eu envio a posição manualmente, uma nova mensagem vai chegar no Yellow com a posição independente do tempo de reporte. Então, já vejo aqui que eu enviei uma posição manualmente e ele me traz as coordenadas exatas aqui no sistema. Então, voltando lá para o aplicativo, ok? E depois eu tenho outras opções que me permitem, por exemplo, enviar uma foto ou enviar um botão, enviar um alarme. Então, seria, por exemplo, algo parecido a um botão de pânico, esse enviar SOS, e o sistema já reconhece automaticamente como um SOS. Mas, ainda temos outra opção que permite habilitar um leitor de códigos QR. Então, para a gente habilitar essa opção nesse menu, o que eu tenho que fazer? Venho aqui em cima, no canto superior esquerdo, faço clique em configurações, logo em modos de usuário. Caso eu tenha Android, eu faço clique nesses 3 pontos e vou em editar. Caso eu tenha iPhone, eu só deslizo sobre o modo de usuário. No meu caso é Android, então venho em editar. E ok. E eu vou na opção que diz, até a parte que diz tela principal, e logo nessa opção que diz ações. Então, venho aqui em ações e posso habilitar, por exemplo, essa opção que diz digitalizar códigos QR. Então, ativo, volto lá para a tela principal e nós já vamos ver que uma nova função é somada aqui e eu posso digitalizar códigos QR que serão enviados ao Yellow também. Essa função pode ser útil, por exemplo, imaginem que eu tenho um motorista de ônibus que transporte os funcionários de uma empresa. Então, quando cada funcionário dessa empresa entra no ônibus, ele poderá ler um código de barras ou o código QR do funcionário para deixar registrado que esse funcionário entrou no ônibus e que está sendo levado por esse veículo, por esse motorista, por esse ônibus até a empresa. Então, eu consigo controlar, por exemplo, a hora em que esse funcionário entrou no ônibus. Então, nós podemos até fazer um exemplo parecido. Então, o primeiro passo seria gerar um código QR ou um código de barra para o nosso funcionário da empresa. Caso ele já tenha um código QR no crachá, por exemplo, nós podemos utilizar esse mesmo. No meu caso, eu utilizei um site qualquer na internet para geração de códigos QR e me saiu esse resultado aqui, que é esse código QR. Pedro Passageiro. Ok. Então, a gente já tem o primeiro passo, que seria ter um código para escanear. Depois eu preciso reconhecer qual é o parâmetro que no Yellow que vai me enviar o código desse código de barras ou desse QR. Então, como é que eu faço isso? A gente pode fazer um teste. Então, por exemplo, eu utilizo... Deixa eu abrir aqui. Perfeito. Então, seja bem a tela do meu celular outra vez. Eu utilizo, então, a gente pode fazer um teste para isso. Venho nessa opção que diz digitalizar código QR. Ok? Ele vai me perguntar se eu permito utilizar a câmera. Eu permito. E eu já posso digitalizar o código. Então, tenho Pedro Passageiro. Opa. Ok. E já me diz que o código QR foi enviado. Então, agora, lá no Yellow, abro de novo o Yellow, e eu vejo que eu tenho um novo parâmetro aqui. É um parâmetro QR e que ele indica Pedro Passageiro, que é exatamente o código que eu gerei lá no meu código de barras. Ok. Então, o primeiro passo, nós já temos que identificar qual é o parâmetro que traz essa informação para a gente. Já sabemos que é o parâmetro QR. Ok. Então, nós podemos continuar com o nosso exemplo e criar um sensor do tipo passageiros. Então, o que nós vamos fazer com esse sensor? Basicamente, é dizer para o sistema que o parâmetro QR vai ser o responsável por trazer os códigos QR ou códigos de barras dos funcionários. Então, é dizer para o sistema qual é o parâmetro que traz essa informação. Então, nós abrimos aqui as propriedades da unidade, vamos na janela Sensores, e eu posso criar um novo. Venho em novo sensor, dou o nome para ele, então pode ser, por exemplo, identificação de passageiro. O tipo do sensor, para funcionar bem, tem que ser sensor de passageiro.
que aparece, que é o último da lista, e aqui eu indico qual parâmetro que me traz essa informação. Então, nós já sabemos que é QR. Ok? Dou OK. E OK outra vez. Então, um novo sensor é criado e esse sensor vai ser o responsável por trazer esse código para mim. Qual é o próximo passo? O próximo passo, então, seria criar o passageiro. Então, o meu passageiro seria eu mesmo. Então, venho na janela Passageiros, novo. Seleciono em que recurso vai estar e é importante que o passageiro, a unidade e a lista de vinculação automática de passageiros que nós já vamos ver estejam no mesmo recurso para que funcione bem. Então, no nosso caso, seria esse. Damos o seguinte. Dou o nome para o meu passageiro, que vai ser Pedro, e indico qual é o código dele. Então, qual é o código do crachá dele, qual é o código do código QR dele, do código de barras. No nosso caso é Pedro, _ passageiro. E dou OK. Bom, excelente. Então, a gente já tem a unidade com sensor de passageiros criada, já temos o passageiro com o código indicado, só faltaria, então, criar a lista de vinculação automática. O que é essa lista? É muito simples a configuração, é basicamente dizer ao sistema a quais veículos esse passageiro que eu criei vai poder ser assignado, vinculado automaticamente. Então, no nosso caso, nós fazemos clique nessa opção, selecionamos outra vez o recurso, é importante que esteja no mesmo, damos o seguinte, e logo, quais são as unidades a qual esse passageiro vai estar vinculado. No nosso caso é Pedro. Então, dou OK? Excelente. Então, a lista de vinculação, passageiro e o sensor estão bem criados. Então, agora, quando eu ler outra vez o código, então, abro o código, abro de novo a minha janelinha, aí está. Então, vou ler de novo esse código, digitalizar código QR. Ok, o código QR foi enviado. Então, eu já tenho na identificação de passageiro que esse é o passageiro que foi vinculado ao passageiro que nós tínhamos criado porque nós indicamos o código. Então, essa é uma opção bem legal, funciona bem. E depois, por meio dos relatórios, então, posso até mostrar um exemplo. Se nós tivermos um relatório do tipo passageiros, então, novo relatório. O tipo do relatório seria, no nosso caso, de passageiro. E eu posso adicionar uma nova tabela que me traga, por exemplo, onde ele iniciou a viagem, onde ele estava, quem era o motorista que estava levando ele, quanto tempo ele esteve no veículo. Então, é uma opção bem legal para executar esse tipo de relatório e ter esse controle. Então, esse é um dos casos onde o guia tag pode ser bem utilizado. Então, excelente. Bom, outra forma de uso, outra funcionalidade que nós podemos ter é, por exemplo, saber qual o nível de bateria do celular da pessoa que está sendo monitorada. É importante isso. E como a gente faz? Então, de novo, aparece aqui minha telinha do guia tag. Excelente. E para isso, primeiro, nós temos que habilitar o parâmetro que envia a bateria. Então, nós vemos que aqui nós temos alguns parâmetros que já são padrões e que chegam por padrão no Elon. Outros não. Outros nós temos que configurar e habilitar. É o caso da bateria. Então, como é que a gente faz? No nosso caso, nós vamos vir aqui na opção de configurações, logo, modos de usuário. De novo, mesma coisa, no editar. E agora nós vamos na opção que diz parâmetros adicionais. Então, eu venho aqui em parâmetros adicionais e vocês vão ver que existem alguns parâmetros que não estão sendo enviados junto às mensagens. É o caso da bateria. Então, posso colocar aqui nível de bateria e habilitar o interruptor. Então, excelente. Estou incluindo agora a bateria nas mensagens enviadas pelo nosso aplicativo. Então, volto lá para a tela principal. Ok, ele me diz para reiniciar o serviço, porque novas configurações foram feitas. Dou reiniciar e ok. Então, aqui eu já tenho um parâmetro novo, que é o parâmetro B, e que me diz 65. E de acordo com o que eu tenho no meu celular, realmente eu tenho aqui em cima 65% de bateria. Agora, o que eu faria com esse parâmetro? Mesma coisa que nós fizemos com os passageiros. Então, criar um novo sensor para identificar isso. Então, venho de novo nas propriedades da unidade, sensores, novo, dou nome para o meu sensor. Então, por exemplo, bateria. O tipo de sensor, nesse caso, teria que ser personalizado, porque ele trabalha com porcentagem. Então, personalizado, unidade métrica, porcentagem. Indico qual parâmetro traz essa informação para mim. É o parâmetro B. Então, dou OK outra vez.
E ok, já tem um parâmetro, um novo sensor de bateria que diz que eu tenho 65% agora. Eu ainda posso, por exemplo, ter uma nova coluna aqui na minha lista de trabalho que me mostre visualmente como vai o nível de bateria. E depois eu posso utilizar essa coluna para filtrar as minhas unidades. Então, a gente pode ver um exemplo. Qual o primeiro passo seria indicar aqui no meu painel de monitoramento que eu quero essa coluna de nível de bateria. Então, eu vejo que ela não está selecionada e eu faço clique nessa primeira coluna. Ok, então já tem uma nova coluna que me traz o nível de bateria das minhas unidades. Nós vemos que o Pedro ainda não tem nenhuma. Por quê? Porque nas propriedades da unidade eu não indiquei qual sensor que representa a bateria. Então, volto para as propriedades da unidade, venho na janela avançadas, indico que no painel de trabalho, o nível de bateria é representado pelo sensor bateria. Então, dou OK, que é o sensor que nós acabamos de criar. Então, OK. Excelente, aqui eu já tenho então uma visualização mais gráfica da bateria, vejo que ela está já em amarelo, porque eu tenho só 65% de bateria no meu celular. Então isso permite depois eu filtrar as minhas unidades pelo nível de bateria. Então, por exemplo, aqui eu vejo a que tem 100% primeiro, logo as menos críticas e as mais críticas aqui embaixo. Então é uma boa forma também de utilizar. Bom, além disso, eu ainda posso, utilizando o IATag, criar estados personalizados, ou seja, um novo parâmetro para o uso com sensores caso seja necessário. Então, outra vez, a gente usa a imaginação. Imaginem que eu tenho um vendedor que é representante da minha empresa e que vende planos de internet e que sai todos os dias por determinada região vendendo o meu produto porta a porta. É possível, então, criar um estado que permita saber, ou seja, que permita que ele indique qual o estado da jornada de trabalho dele. Então, a gente pode ver um exemplo e para deixar mais claro. Então, primeira coisa que tem que fazer, ir aqui de novo nas configurações do IATag. Opa, então abro minha janelinha do celular, excelente. Então, configurações, logo vem configurações globais e tem uma opção que diz estados personalizados. Então, venho em estados personalizados e eu posso configurar um novo estado. Então, faço clique aqui, novo estado. Dou um nome para ele e ele vai se chamar jornada. Dou OK. Eu posso indicar qual o nome do parâmetro que eu vou receber lá no YAML para a criação do sensor. No nosso caso, a gente pode deixar esse mesmo, status. E logo eu indico quais são os valores possíveis para esse estado. Então, no meu caso, eu quero colocar que o primeiro vai ser trabalhando. O segundo vai ser em descanso. Opa. E o terceiro vai ser finalizada. E dou OK. Então, já tenho 3 parâmetros aqui, e 3 opções no nosso novo parâmetro status, né? Que vai indicar a jornada de trabalho do vendedor. OK. Então, agora eu volto. Salvo o estado. Volto uma vez mais. E venho na opção que diz modos de usuário outra vez. Então, de novo, se eu tenho iOS, eu deslizo. Se eu tenho Android, eu venho em editar. E logo, nessa janelinha, nessa parte de tela principal, tem uma opção que me diz estado na tela principal. E agora está selecionado nenhum, mas nós acabamos de criar um. Então, eu posso fazer clique aqui e selecionar que eu quero mostrar o estado jornada. Então, faço clique em jornada e volto lá para a tela principal. Show. Então, agora, ao arrastar esses últimos dados, eu tenho um novo estado aqui. Então, ele já me permite que o vendedor selecione qual é o estado dele agora. Então, por exemplo, se eu sou vendedor e estou trabalhando, eu coloco o estado trabalhando e deixo ativado o estado trabalhando. O que vai acontecer? Agora, no YAML, nós recebemos um novo parâmetro que diz status e me diz que ele está trabalhando. Então, eu posso agora criar um novo sensor para que depois eu possa fazer um segmento por meio dos relatórios ou que eu possa mudar as cores desse sensor com respeito ao que o meu motorista indicou. Então, um exemplo seria assim. Abro as propriedades da unidade, sensores, novo, e eu também posso indicar, por exemplo, um sensor do tipo personalizado. Ok, dou o nome para o sensor, então tipo de jornada, ou só jornada também. Indico qual parâmetro que me traz essa informação, nós definimos que seria o status, e ok. Aqui embaixo eu posso adicionar intervalos e cores para os parâmetros. Então, por exemplo, eu posso, por exemplo, colocar que quando ele me envie trabalhando, que se mostre verde. Quando ele me envie em descanso, que me mostre vermelho. E um outro texto. Então, essa janela me permite
trocar a visualização de cores e texto dos parâmetros originais que nós recebemos do dispositivo. Como os nossos parâmetros são de texto, eu teria que ter essa opção habilitada, essa que diz parâmetros de texto, para que funcione bem. Então, é bom ter isso em conta. Mas, basicamente, aqui em intervalos e cores, nós só indicamos quais são os valores que nós queremos controlar e como queremos mostrá-lo na lista de trabalho. Então, bastante simples. Então, seria assim. Vou deixar sem estado por agora. Ok, ok. E eu já teria um novo sensor de jornada que vai me dizer se o meu motorista, meu vendedor está trabalhando, se o meu vendedor está em descanso, e eu não sei se eu deixei selecionado parâmetros de texto. Não deixei. Então, ok, ok. E ele já vai começar a funcionar. Então, no UIA tag, outra vez eu posso colocar, por exemplo, que agora eu estou em descanso. O parâmetro é enviado, meu sensor já funciona bem, jornada em descanso. Agora, depois eu poderia, por exemplo, montar um relatório de segmento de sensor e ver quanto tempo ele esteve com um parâmetro em descanso, quanto tempo ele esteve com um parâmetro em trabalho. Então, é uma opção bem útil para esse tipo de vendedores. Bom, antes de contar como nós podemos fazer proveito de toda essa informação das configurações do IATag no Yellow, eu quero, importante destacar, no caso, eu quero ressaltar que é possível também habilitar um chat entre o usuário do aplicativo e o operador da plataforma. Então, eu faço clique em configurações outra vez, configurações globais, e eu ativo a opção chat. Ok, já tenho essa opção ativada, volto lá para a minha tela principal e nós vemos que um novo ícone aparece no canto superior direito e é o ícone do chat. Então, se eu fizer clique aqui, eu posso conversar, enviar mensagens, fotos para o operador da plataforma. Então, por exemplo, eu posso enviar teste, envio. Ok, no Yellow eu vou receber essa informação no parâmetro text e eu também vou receber aqui uma nova notificação de conversa com os motoristas. Nesse caso, me diz teste. Mas caso eu queira enviar uma mensagem para esse vendedor, para essa pessoa que está sendo monitorada, eu posso fazer clique aqui em aplicativos e utilizar o aplicativo chat. É importante que, para que esse aplicativo apareça aqui nessa opção, lá no CMS nós temos que ter instalado o aplicativo e que a conta tenha também ativado o serviço do aplicativo. Mas, enfim, essa conta tem tudo ok, por isso aparece bem. Então, faço clique em chat, uma nova janela é aberta e eu posso conversar com a pessoa que está sendo monitorada. Então, aparecem todas as minhas unidades, eu seleciono aqui o Pedro. Aqui também já vai me aparecer tudo que ele me enviou e eu posso conversar com ele. Então, por exemplo, ok, teste ok. Opa, teste ok. Enviado. E agora, aqui no IATag, nós já vemos que aparece a mensagem que eu enviei desde a plataforma. Para que eu posso utilizar esse chat? Por exemplo, imaginem que o usuário envie, então, ele vem aqui no menu de ações e ele envia, então, um SOS para a plataforma. Então, já aparece que o SOS foi enviado, eu recebo no chat uma janela SOS, no Yellow, nós vemos que se a gente executar as mensagens, por exemplo, então vem o Pedro, executa as mensagens, eu vejo que essa mensagem onde o alerta chegou fica com uma coloração vermelha, indicando que foi um SOS, e por meio do chat, se eu sou o operador da plataforma e recebi toda essa informação, inclusive nós podemos criar também um alerta de SOS para isso, então seria da seguinte forma, a gente pode ver esse exemplo melhor. Então, venho em alertas, novo, seleciono em que conta vai estar o alerta, nesse caso, na nossa primeira, seleciono para qual unidade vai valer, no nosso caso, para o Pedro, e o tipo do alerta seria alarme SOS. Bem simples. Seguinte, ele não requer nenhuma configuração adicional. Basicamente, agora a gente só precisa definir como eu quero ser notificado. Então, no nosso caso, eu quero um alerta e uma janela pop-up. Dou o seguinte, e quero editar o texto. Então, a unidade, e eu posso utilizar a etiqueta unit, para que na hora que se ative o alerta seja trocada pela informação original, que no caso seria o nome da unidade que eu tenho. Então, unit, registrou SOS, perto de, e utilizo a tag location para que seja trocado pela posição da unidade no momento do alerta. Então, location, mesma coisa, uso essa etiqueta para indicar hora e data e hora. Então, dou o seguinte, dou o nome para a notificação, alerta e ok. Então, agora a gente pode fazer o teste. Abro de novo lá o tag, envio um SOS. Ele já aparece que o SOS foi enviado.
E aqui no YALON eu já tenho um alerta exatamente como nós configuramos. Então, se eu expandir, eu vejo que a unidade Pedro registrou SOS perto de meu endereço, enfim, e a hora em que isso ocorreu. Então, quando nós recebemos isso, quando o operador da plataforma recebe isso, ele pode tentar ver se realmente foi uma situação de SOS por meio do chat. Então, eu posso perguntar, por exemplo, para o Pedro que se realmente foi uma SOS, se realmente nós temos que tomar as medidas que nós concordamos que seriam tomadas nesse caso. Então, é uma opção interessante para trabalhar também com o IATag. Bom, é importante ressaltar também que no IATag existe a opção de administrador que vai me permitir criar uma senha para que o usuário não possa trocar as configurações dele. Então, que ele não possa trocar as configurações de reporte, de compilação de dados. Então, essa opção está disponível. Além disso, eu também posso ativar a opção que se chama controle remoto, fazendo clique nas configurações, em configurações globais, e ativando essa opção de controle remoto, para que eu possa enviar comandos desde o YALON para o meu IATag. Então, utilizando isso, eu tenho alguns comandos disponíveis para o meu IATag. Então, ok? Então, ativei a nossa opção de controle remoto. Então, agora, dentro da configuração da unidade, nós vamos poder criar alguns comandos para o IATag, que são eles, por exemplo. Então, requisitar uma foto. Então, se eu enviar um comando, por exemplo, de requisitar uma foto, automaticamente uma foto vai ser enviada, sem que a pessoa que tem o IATag tenha que enviar ela. Eu posso iniciar e parar o serviço, eu posso pedir a posição automática do dispositivo, enfim, são comandos que podem ser enviados desde o YALON para o aplicativo. É importante ter em conta que o controle remoto nas configurações do aplicativo precisam estar ativados. É importante também utilizar essa função de comandos com responsabilidade, já que nós podemos pedir fotos da câmera da pessoa que está sendo monitorada sem que ela autorize, né? Na verdade, ela autorizou quando habilitou o controle remoto, mas é importante ter isso em conta também. Então, ok. Depois disso, também existe uma opção nós já falamos sobre essa, que é justo a de administrador. Então, eu posso colocar essa opção que diz senha de administrador e habilitar ela para que a pessoa não possa trocar as configurações. Ou seja, quando ela tentar fazer isso, uma senha vai ser pedida, obviamente ela não deveria ter, então não poderia trocar as configurações que fizemos. Bom, um outro exemplo que eu queria dar para vocês no YALON é, por exemplo, uma notificação de cerca eletrônica. Então, usando o nosso mesmo exemplo do vendedor de serviços de internet porta a porta. Então, eu posso, por exemplo, criar uma cerca eletrônica. Então, agora posso vir em cercas eletrônicas, nova, e criar, por exemplo, região de trabalho. Seleciono que tipo de cerca vai ser, no caso um círculo, que é mais fácil, em que recurso vai estar, e faço um clique aqui no mapa. Então, bom, um pouquinho longe. Então, de novo, círculo, agora sim. Excelente, então, região de trabalho. Ok, então, guardo a minha cerca eletrônica. E eu posso criar, por exemplo, uma notificação para saber se o meu vendedor, por exemplo, está dentro da região de trabalho dele ou se ele está fora da região de trabalho dele. Então, também é possível fazer isso como se fosse uma unidade normal. Então, no nosso exemplo, seria também vir em alertas, novo, nosso caso, recurso, esse que estamos utilizando, seguinte. Para qual unidade vai valer? No meu caso, para o Pedro, seguinte. E o tipo de alerta, nesse caso, seria a cerca eletrônica. Então, cerca eletrônica, seguinte. E agora ele me pergunta, eu quero controlar quando essa pessoa esteja dentro ou fora da cerca? No nosso caso, dentro. Então, seleciono qual é a cerca de controle. No nosso caso, é a região de trabalho, seguinte. Existem outras opções aqui embaixo para filtração da ativação, mas no nosso caso não é necessário. Então, vou prosseguir, seguinte. E como eu quero ser notificado? Então, janela pop-up, seguinte. O texto nós podemos deixar o que vem por padrão, seguinte. E logo só dá um nome para o alerta. Então, seria alerta de vendedor na região de trabalho. Ok.
Então, aqui embaixo a gente tem essas duas opções, que é gerar alerta quando? Ao alterar de estado ou para todas as mensagens. Ao alterar de estado, por exemplo, só seria gerado na primeira vez que esse vendedor, essa pessoa, entre dentro da cerca eletrônica. No nosso caso, como eu já estou dentro, eu vou utilizar essa que diz para todas as mensagens, ou seja, o novo alerta vai ser gerado em todas as mensagens que nós recebermos do dispositivo com essa unidade, essa pessoa, dentro da cerca. Então, seriam várias notificações que apareceriam, não? Mas no nosso exemplo vai funcionar bem porque eu já estou dentro da cerca. Só para vocês verem a ativação, então para todas as mensagens e ok. Então, na próxima mensagem que nosso dispositivo enviar e que seja registrada que eu estou dentro da cerca, e já aparece aqui que eu estou dentro da região de trabalho, um alerta novo apareceria. Então, esse seria um bom exemplo. Então, ok, já enviei uma 3 segundos atrás e já aparece alerta de vendedor na região de trabalho. Então, esse seria um uso das notificações. Outro uso importante, que é bem legal para essa época de crise, que na verdade eu vi já que existem novas empresas que estão oferecendo exclusivamente isso e que vocês já possuem no Yellow e que não envolve nenhum custo extra, porque o IATag não tem nenhum custo extra, só o custo da unidade. Então, seria essa de interposição de unidades. O que significa isso? Eu deixo registrado todas as vezes que eu tive, nossa notificação continua se ativando porque novas mensagens foram enviadas. Então, eu desativo a notificação, ok. Então, eu posso, por exemplo, criar um alerta para ter um registro de todas as vezes que os trabalhadores da minha empresa, por exemplo, tiveram alguma interação. Para que eu posso usar isso? Por exemplo, caso um dos meus funcionários que tenha suspeita de, por exemplo, do Covid-19 agora, depois eu tenho um relatório sabendo com todas as outras pessoas com que ele entrou em contato, ou seja, os possíveis contágios. Então, é importante ter em conta essa funcionalidade e dá para utilizar também. O exemplo seria o seguinte. Então, venho em novo, em alerta, seleciono o recurso, seleciono qual é a unidade que vai ter em conta isso, no nosso caso, Pedro, e dou o seguinte. Ok, no nosso caso, o tipo do alerta seria interposição de unidades, ou seja, quando elas se aproximam ou se afastam. Então, faço clique aqui e seguinte. E eu tenho duas opções, quando se aproximam ou quando se afastam. No nosso caso, eu quero saber quando se aproximem em um raio de 1000 metros ou inferior. Então, no nosso caso, eu quero saber quando o Pedro se aproxima, por exemplo, da Daniela, que poderia ser uma outra funcionária que também tenha o IATag. Então, todas as vezes que o Pedro estiver a 1000 metros ou menos da Daniela, esse alerta será gerado. Mas eu não quero receber uma notificação, nem um alerta. Eu quero só registrar isso num relatório, porque eu só vou utilizar isso caso eu tenha algum empregado, algum funcionário da minha empresa que tenha, por exemplo, uma suspeita de Covid-19, eu quero saber com que ele esteve interatuando para que esses outros funcionários possam ser isolados também. Então, o exemplo seria esse, do seguinte, e como eu não vou querer o alerta, eu só quero que isso fique registrado. Então, seleciono a opção registrar evento para a unidade e dou seguinte. E logo o texto também, não preciso editar, e o nome eu coloco como atuação, por exemplo. Atuação, dou ok. Excelente. Então, todas as vezes que o Pedro estiver perto da Daniela menos de 1000 metros, num raio de menos de 1000 metros, nesse caso, eu vou ter esse registro de evento. E onde eu vejo esse registro de evento? Nos relatórios. Então, venho em relatórios, novo, seleciono em que recurso vai estar, e eu utilizo a tabela de eventos. Então, o tipo de relatório vai ser para unidade, porque meu IATag é uma unidade, e a tabela que eu utilizo será de eventos. Daí é só selecionar quais são as colunas que me importam. Então, no nosso caso, seria quando ocorreu e que hora aconteceu. E eu vou ter, então, um registro dizendo que o Pedro esteve próximo a Daniela. Então, caso o Pedro chegue a ter uma suspeita de Covid-19, por exemplo, nesse caso, eu vou saber que ele esteve em contato com os outros funcionários da minha empresa. Assim, eu posso, por exemplo, isolar a todos para que isso não continue se espalhando. Então, é um bom exemplo no nosso contexto atual de crise sanitária, não? Então, bom, essas são algumas opções de uso do ViaTag. É um aplicativo bem completo e que funciona muito bem. Agora eu deixo um espaço para que vocês possam fazer perguntas ou colocarem dúvidas na sessão de perguntas e respostas e a gente pode ver algumas delas agora ao vivo. Então, deixa eu voltar aqui. Então,
O Rafael pergunta para a gente, né? Identificação de passageiros. Tem algum limite de quantidade ou vai identificar todos? Não, Rafael, não tem nenhum limite de quantidade, então o que você teria que fazer nesse caso é registrar vários passageiros, indicar bem o código de cada um deles, e todas as vezes que o sistema receba esse código escaneado por código QR ou por código de barras, esse passageiro vai aparecer vinculado a determinado veículo. E depois toda essa informação você retira nos relatórios. Mas não tem nenhum limite, um limite para essa identificação. O Alexandre pergunta, Pedro, pegando o seu exemplo de uso do IATag, que teve várias configurações personalizadas no app, como criar um tipo de template para configurar outros apps de outros smartphones massivamente sem ter que fazer um por um? Bom, Alexandre, na guia do IATag, na verdade, no manual do IATag, na última página, nós temos um anexo que te permite utilizar alguns parâmetros tags para fazer essa configuração massivamente. Então, nós temos um que é específico justamente para essa criação de estados personalizados. Então, nós conseguimos fazer esse envio massivo para que a distância, na verdade, para que essas unidades também tenham o mesmo estado personalizado criado. Então, é possível fazer isso também, sem que você tenha que configurar cada um deles. A mesma coisa vale para todos os sensores e outras configurações que nós fizemos no Elon. É possível também exportar isso e copiar automaticamente para todas as outras unidades. Então, é o que eu sempre comento para os nossos partners. A configuração nós fazemos geralmente uma só vez para cada modelo que nós tenhamos. Todo o resto é basicamente uma cópia ou um envio de configuração à distância. Bom, essas foram as perguntas que nós recebemos. Espero que tenha ficado muito claro. Uma vez mais, obrigado pelo tempo de todos por estarem aqui hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem enviar uma mensagem para a nossa equipe de suporte ou diretamente para o meu e-mail pessoal que aparece agora na tela. Então, uma vez mais, obrigado e um abraço a todos. Excelente continuação de semana. Um abraço.